Fala, comunidade, eu sou o Lucas E eu sou o Fábio. e hoje a gente tá aqui com duas amigas especialistas em comunicação, projeto Auscultativa, para ajudar a gente num tema difícil, né, Fábio? Com certeza. Se apresentem, por favor. Eu sou a Diana, Eu sou a Janine. nós somos médicas de família e comunidade também. E viemos aqui contribuir um pouco sobre esse assunto que a gente adora. A Diana adora paciente não aderente, então eu gosto quando o paciente não segue o que ela fala. E aí, Diana, como é que você faz para ajudar a gente que não gosta tanto dos pacientes? que tem? Sempre uma oportunidade de aprender, né? Com certeza. Bom, então eu acho que primeiro começando essa palavra, né, o paciente não aderente, um pouco sobre rótulos talvez que a gente costuma colocar, Sim. né? E muitas vezes a gente já vê ali nos prontuários, a gente pega, já tá paciente não aderente, paciente, ou então o poliqueixoso, paciente tigrão, que aí a gente já fala entre aspas, Dias. né, entre os profissionais. Então, quanto que isso é do paciente, quanto que isso também tem um pouco de parcela nossa nessa problemática, né? Acho que isso é um pouco que a gente vai trazer aqui hoje. O quanto disso tem respeito a nós e não só ao paciente também. Inclusive, tem estudos, assim, falando sobre isso, né? Que a questão da adesão a tratamentos não é só do paciente, né? Inclusive, tem uma meta-análise que mostra que uma comunicação pior do profissional pode levar a uma menor adesão ao tratamento do paciente, né? Então, acho que a gente precisa se responsabilizar um pouco e não só taxar o paciente de não aderente. O rótulo acaba meio que colocando o paciente como um ser meio passivo, né? Como se ele não tivesse ou opinião, ele não pudesse decidir por conta própria, tivesse autonomia. E também tem estudos sobre isso, né? Falando que pacientes, eles buscam informações sobre a sua saúde, mas às vezes eles não conseguem discutir sobre isso nas consultas. Como que vocês enxergam isso? Eu acho que cada vez mais isso vem aparecendo, né? Então, principalmente agora em era de IA, né? Inteligência artificial, chat GPT, a maioria dos pacientes já buscam alguma coisa, né? Um dos estudos que a gente costuma falar, ele é de 2008, então provavelmente tem que ser produzido mais coisa por aí, porque não tinha inteligência artificial, mas já naquela época, né, cerca de 90% dos pacientes buscavam informações antes da consulta, sendo que boa parte disso na internet. As outras fontes podem ser, por exemplo, os vizinhos, colegas, né? Mas só cerca de 20% dos pacientes conseguem falar disso, de fato, com o seu profissional, com o seu médico de referência, né? E, assim, tem outros estudos, assim, que mostram que mesmo pesquisando antes, os pacientes preferem discutir isso com o médico, né, como profissional. Só que a maioria das vezes eles não conseguem trazer isso em consulta, discutir o que eles pesquisaram, né, e tudo mais. Então, se você, né, não conseguiu chegar até essa ideia ou essa expectativa que o paciente tinha, você não vai conseguir discutir e talvez, né, ele fique frustrado, vou procurar a opinião de outra pessoa, esse médico não sabe de nada. E na real, vida, né? Tipo, se eu tenho informação por pessoas que eu acredito, porque eu li em algum lugar que me passa credibilidade sobre determinada coisa, né? E aí chego no médico, ele não conversa bem comigo, não me explica bem, não escuta o que eu tenho a dizer, não sinto que foi satisfatório. É normal, né? Esperado que, não vou querer seguir aquilo que foi dito por ele, né? Principalmente se não foi combinado, né? Acho que é outra questão que a gente fala bastante no UFC, né? De combinar o plano, né? Não decidir ou prescrever, né? Então, não é tão surpreendente assim, né? Sim. que se a comunicação não é legal, se a gente não fala com os pacientes, eles não vão aderir, entre aspas, né? Então, acho que até a primeira ferramenta, assim, que a gente vai trazer hoje aqui para abordar um pouco esse caso dos pacientes, entre muitas aspas, não aderentes, né? É a entender as expectativas dos pacientes também, as ideias e as expectativas dos pacientes. Então, posso dar um exemplo. Hoje mesmo, atendi uma paciente que vinha com uma dor de cabeça, né? E era dor de cabeça mais de um lado, assim, e ela tinha lido a respeito de neuralgia do trigêmeo. E aí ela queria, uma das grandes preocupações dela era entender se aquilo podia ser, por exemplo, uma neuralgia do trigêmeo ou outras causas. Era uma dor que ela já tinha uma dor crônica, uma enxaqueca, mas tinha mudado de característica, estava mais frequente e tudo.
E se eu tivesse simplesmente falado, não é isso aí que você tá pensando, ou nem ouvido o que ela achava que era, né, e só passado ali um relaxante muscular, porque eu avaliei que parecia mais uma dor miofascial, né, talvez ela tivesse ido buscar outras opiniões, continuado acreditando no que ela tinha pesquisado ali na internet, né? Então é muito importante que a gente chegue no momento da consulta e fale, não, você pesquisou sobre isso, eu analisei isso que você pesquisou, eu acho que isso aqui poderia fazer sentido, eu entendo que você achou que poderia fazer sentido, porque realmente tem essas características aqui, mas por causa disso, não, acho que é melhor dessa forma, e às vezes a pessoa fala, ai, que bom que não era aquilo então, né? Tudo que ela queria era um alívio, né? E aí a gente consegue chegar num ponto comum antes da gente conseguir propor um plano, né? E às vezes também pode ser outros aspectos, assim, da própria experiência de doença, né, que vai interferir. Então, é muito comum a gente prescrever, por exemplo, mudanças de estilo de vida, né? E a gente prescreve mudanças de estilo de vida, sei lá, paciente hipertenso, diabético, são doenças crônicas, na maioria das vezes assintomáticas. E aí, como que a pessoa vai se engajar num tratamento se ela não sente nada em relação àquilo, né? Se ele talvez nem entendeu por que a gente tá prescrevendo aquilo. Poxa, eu tô tão bem. Pra que eu vou tomar um remédio que me dá efeito colateral se eu tô bem? Né? Então, é essencial entender todos esses aspectos para justamente fazer um plano compartilhado, né? E conseguir explicar para a pessoa também que a gente está prescrevendo aquilo não é só porque deu uma alteração naquele exame, né, por exemplo. Eu acho que essa parte da experiência de doença, ela vai aparecer se nós dermos oportunidade, né? Que nem sempre é fácil. A gente sabe que a gente é treinado a fazer aquelas perguntas do modelo biomédico, tal, anamnese, características dos sintomas, e às vezes a gente não dá tanto espaço na consulta para que essas ideias, esses medos, essas expectativas apareçam. Faz total diferença, né? Como a Diana falou, acho que a gente valida o que a pessoa tá falando como algo que faz sentido, que a gente quer escutá-la para poder conversar sobre aquilo, não só que eu tô não acreditando nela, tô desconsiderando o que ela disse. Então, muito legal essa técnica. E assim, avaliando isso que a gente vai conseguir justamente ver o que a pessoa pesquisou antes e conseguir discutir essas informações. Perfeito. Não, cara, eu acho que no momento que isso aparece, né, o CIF aparece de forma muito clara, meio retrospectivamente, assim, se a pessoa chega na consulta e ela não aderiu ao tratamento, né, e você pergunta, tipo, por que que... Pode ser uma coisa bem biomédica, tipo, nos primeiros dias tive um efeito colateral e desisti, mas muitas vezes ela fala assim, porque eu achei que não era esse meu problema, ou porque, eu queria, na verdade, era ter feito um exame, não ter tomado um remédio, enfim, então, tipo, é bem fácil de aparecer, Total. né? Não sei se já tiveram essa experiência, mas parece que você estava num looping, que você fez uma mesma consulta com o paciente, tipo, ele chegou com a mesma queixa, daí você tem a mesma hipótese diagnóstica, você faz a mesma conduta, daí você não. Então, Não é possível, a gente já passou por aqui antes. Acho que nessas horas, daí cai a ficha, né? Tipo, putz, talvez tenha tido alguma coisa na comunicação que não rolou, né? Que eu não consegui captar, que faltou abordar ali, entendeu? A expectativa. Ou talvez tenha algo que não necessariamente nem que você não chegou no ponto comum, mas tem algo da vivência, da experiência de doença daquela pessoa que ainda precisa ser melhor trabalhado. Por exemplo, eu tenho, acho que a gente até estava falando, Janine, um pouco antes sobre, né, a quantidade de pacientes diabéticos com necessidade de uso de insulina, né, e que às vezes a gente não consegue atingir as metas adequadas, né, os pacientes não usam o remédio regularmente. E muitos desses, quando a gente vai explorar, tem uma negação sobre a doença por trás. Então, ele até sabe que ele é diabético, que ele teria que usar, e ele diz que é falta de vergonha na cara. Ele mesmo fala isso, às vezes, né? E, às vezes, na verdade, um paciente que precisa de uma ajuda para você trabalhar um pouco como que está sendo a repercussão daquele adoecimento, daquela mudança de vida, né, para ele. Vejo muito isso também em pacientes jovens, por exemplo, pacientes jovens com doenças crônicas, epilepsia, diabetes tipo 1. Como é difícil, né? Porque às vezes eles se contrastam com pacientes ali na mesma idade que eles, tendo as mesmas coisas que ele, que não tem que tomar um remédio contínuo. Por exemplo, os antiepiléticos às vezes causam efeitos colaterais, de sedação, letargia, ou a insulina que você tem que ficar o tempo todo monitorando o que você come, né? Tem que ter o preparo ali para... como é que vai transportar essa insulina, aplicar, tem um estigma sobre. Então tem tudo isso também pra gente entender, para além da questão
da parte biomédica da coisa, né? Que pode afetar a não adesão. Perfeito. Então, acho que isso entra muito nessa parte de ouvir, né? Antes da gente começar a falar, perguntar sobre o CIF, então, sentimentos, ideias, funcionalidade, expectativas, experiência de doença. Mas a gente sabe que em algum momento nós vamos ter que compartilhar informações e frequentemente são informações difíceis, né? A gente esquece o quanto que a gente estudou para ter adquirir esse conhecimento técnico, e às vezes a gente vai lá e em 5 minutos passa tudo pro paciente e espera que ele entenda tudo. Quais são algumas técnicas que vocês dão para a gente poder aumentar a probabilidade de que haja essa compreensão por parte do paciente? Tem uma técnica que é o chunk and check, né? Então, cortar e checar. Cortar em pedaços e checar. Isso, né? Se a gente ficar fazendo um monólogo dos 5 minutos, né, pro paciente, ele vai ter algum momento que ele não vai mais prestar atenção, vai ficar entediado, não vai entender, e a gente nem vai perceber que ele não está entendendo, né? Então, se a gente pegar aquela informação e falando ela aos poucos, né, em pedaços, e sempre checando, né, se a pessoa está entendendo, é uma forma mais fácil da gente transmitir as informações que a gente precisa, né? Então, a diabetes, né, ela pode causar esse formigamento no pé que você está sentindo, né? E aí você vai falando aos poucos, você está entendendo, né? Então, ou vai pausando mesmo e prestando atenção no paciente, dando espaço para o paciente falar, né, e não só falando por vários minutos ininterruptamente, falando toda a fisiopatologia de diabetes. Começa a dar aulinha, né? Começa a dar aulinha. Exato. E acho que, inclusive, até antes, né, de gente falar o que a gente quer falar, é até importante a gente perguntar o que o paciente já sabe, né, sobre aquilo. Que aí você realmente vai passar as informações que vão ser relevantes para aquela pessoa, as dúvidas que aquela pessoa tem. Sei lá, um paciente com diabetes tipo 1, talvez ele saiba muito bem, né, o que é a diabetes, os malefícios que podem causar. Então, talvez tenham dúvidas pontuais ou algumas coisas pontuais que a gente precise explicar ali para aquela pessoa. Sim, às vezes ela precisa saber de alguma outra coisa, além daquelas coisas que ela já foi várias vezes em consulta e todo mundo fala a mesma coisa, assim, ela não teve espaço de perguntar outras dúvidas que ela tinha, né, ou nem de criar dúvidas, porque nunca tem esse tempo e ela só vai lembrar disso quando ela tá em casa. Então, tem coisas que tem muitos passos, principalmente, né? E a gente precisa fazer em pequenas partes. Tipo, sei lá, a gente vai falar de dermatite atópica e a gente precisa explicar os cuidados de hidratação, explicar o corticoide tópico, explicar os cuidados com banho, evitar os alérgenos. E aí a gente precisa ir falando isso aos poucos. Porque às vezes a pessoa vai ter dúvidas ali no meio do caminho e você vai falando um pouquinho, confirmando o entendimento. E esse check do confirmar entendimento, a gente pode usar também uma técnica que chama do tellback, que é pedir da pessoa falar pra gente de volta ali o que ela tá entendendo, né? Às vezes a gente percebe que é muita coisa que a gente falou. Nossa, um clássico pra mim que dá muito erro, por exemplo, é o início gradual da metformina, que na primeira semana a gente começa um comprimido, depois aumenta 2 comprimidos, depois vai pra 3. Nossa, vários pacientes eu coloco assim, semana a semana na receita, tudo bonitinho, explico, e aí quando eu vou pedir o tellback, assim, só confirmando, assim, acho que às vezes é meio confuso nesse início, né? Me conta como é que você entendeu isso. Entendem tudo bagunçado. Ou então, o antibiótico que é de 8 em 8 horas. Então tem que tomar 8 da manhã e 8 da noite. Tem coisas que a gente já sabe que são clássicas, né? Sim. Que dão mais problema. E só ter o cuidado, assim, na forma que você vai perguntar para não ficar parecendo que você está testando se o paciente entendeu ou não, que você está subestimando a inteligência da pessoa, né? Então, o jeito que você falou, né? Foi muita coisa que eu falei, fico preocupada se eu fui clara o suficiente. Você poderia me dizer o que você entendeu até agora, né? Eu tinha uma professora na escola que sempre fazia, não sei se eu me fiz entender, eu gosto de falar isso, não sei se eu me fiz entender, então me diz aí o que você pegou do que eu falei, né? Boa. Não tinha entendido e é uma oportunidade pra gente conseguir melhorar a nossa comunicação, é enorme, então é uma técnica de ouro mesmo. E às vezes quando você tá passando essas informações pro paciente, explicando e tal, você vê que o olhar fica meio distante, ou arregar o olho, ou começa os braços, ou começa a olhar o celular enquanto você tá falando, e aí você tipo, pera, talvez não esteja indo muito bem, e aí, o que a gente faz nessa situação? Então
acho que é a terceira ferramenta, né, que a gente queria falar hoje, que é você ter atenção às pistas não verbais que o paciente traz, né? Que é isso, você tá falando alguma coisa, você vai perceber, né, se o paciente tá interessado, ou se, tipo, se fechou e fez uma cara meio assim, talvez não esteja entendendo, ou tá olhando o celular, então já foi. Tá pesquisando no chat GPT se é aquilo mesmo. Então, os pacientes dão essas informações, que são mais sutis, né? Então, a gente precisa, de fato, estar olhando para a pessoa e tendo ali, né, uma atenção plena no que a gente está fazendo para conseguir perceber essas pistas mais sutis, né? Boa. E como vocês fazem? Por exemplo, o paciente dá esse sinal de dúvida, faz um semblante assim diferente. Como que vocês trazem isso para a consulta? A gente pode trazer isso ativamente mesmo, né? Então, mesmo que a gente faça um teste de o que a gente acha que tá percebendo e erre, é melhor que ele corrija a gente do que a gente deixe aquilo no ar. Então, por exemplo, tô percebendo, me parece que o senhor ficou um pouco confuso nessa parte. Você pode confirmar isso mesmo? Tem algo que eu possa explicar melhor? Algo que não ficou claro? Ou então, tô percebendo que algo não tá te agradando muito bem, é impressão minha, né? Você falou alguma coisa, você percebe a pessoa com um ar mais desconfiado. E muitas das pessoas vão se sentir validadas ali e vão explicar realmente o que tá acontecendo, que pode ir de acordo com o que você pensou ou não. Sim. Não é bem isso, doutora. É que, na verdade, eu fico pensando. Acontece muito isso, né? Inclusive, tem um estudo publicado no JAMA que fala sobre isso, né? Que metade das consultas, né, que eles viram especificamente nesse estudo, apareceram pistas não verbais, mas só 1 a cada 5 desses pacientes receberam alguma resposta do médico em relação a isso. E é uma coisa que, se a gente ignora, pode prejudicar, né? Tanto o nosso vínculo, mas também a própria adesão, né, do paciente. Acho que são fatores que vão se somando para acontecer o que acontece, aquela consulta looping, né? Que o paciente volta e parece que você tá no mesmo lugar. A gente não sabe exatamente, não tem um multiverso para se eu tivesse feito aquilo ia ser melhor ou não. Mas de forma geral, a gente acredita que a gente olhando pro CIF, a gente prestando atenção nas pistas não verbais, isso facilita a comunicação e a gente conseguir tirar as dúvidas do paciente lá no momento mesmo, né? Perfeito. Então, paciente não aderente, Lucas, e agora? Pra você? Eu acho que a gente pode parar de usar esse termo, então, né? Depois disso, achar, tipo assim, talvez eu que não tenha sido bom o suficiente para explicar pro paciente o que aconteceu, né? Claro que tem pacientes que, eventualmente, mesmo você tentando fazer tudo certinho, não vão, por alguma razão, usar, mas a gente pode aposentar essa expressão, né? O que você acha, Fábio? Acho que sim. Concorda? Acho que tirar um pouco essa carga também, é claro. A carga não é só do paciente, a carga não é só nossa, às vezes é do contexto, e acho que esse rótulo pode ir muito mais para o que foi o diagnóstico da situação, né? Então, problemas de adesão devido ao entendimento da medicação, problemas de adesão devido à logística, devido a custo, devido à negação do quadro, né? A dificuldade de aceitação da doença. A gente consegue ser muito mais efetivo e muito menos julgador, vamos dizer. Perfeito. Moralista. Um tropeço ali, uma falha no processo de cuidado, mas que não é intrínseco de ninguém ali, né? Muito bom. Então, quais foram as 3 dicas que vocês trouxeram pra gente hoje? Então, explorar a experiência de doença, né? O CIF, sentimentos, ideias, funcionalidades, expectativas. A gente falou também do chunk and check, de falar a informação em pequenas partes e sempre confirmando o entendimento. Inclusive, o Telbeck entra aí, né? Isso. Chunk and check. E prestar atenção nas pistas não verbais, né? Na linguagem não verbal do paciente. E explicitar ali o que a gente percebe para o paciente para dar espaço dele de se colocar. Muito bom. Então, agora temos técnicas para poder aplicar para pacientes que nós estamos tendo alguma dificuldade. A gente pode ir treinando e fazendo isso fazer parte do nosso repertório, nosso arsenal de ferramentas de comunicação clínica. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Que isso, a gente que agradece. Então, o episódio de hoje foi esse e até a próxima.